com o pastor Natanael Rinaldi. Deixou duas ordenanças à igreja. A primeira é o batismo nas águas. Mateus 28:19 ele disse: "Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." E a segunda ordenança de Jesus nós encontramos no capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 26, e tomamos aqui uma observação no versículo 26, que começa assim: "E quando comiam", ora, se Jesus se reuniu para celebrar a ceia com os seus discípulos e ainda não tinha distribuído os pães e nem tinha também distribuído o cálice, como começa o texto com a declaração: "E quando comiam"? Comiam o quê? Comiam a Páscoa. Jesus, como judeu, celebrou primeiro a Páscoa com os seus discípulos. A cerimônia da Páscoa está apontada no capítulo 12 de Êxodo. E então, em seguida, depois de celebrar a Páscoa, diz o texto: Jesus tomou o pão, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, e disse: "Tomai, comei, isto é meu corpo." E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: "Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados." Então aqui está a ordenança do Senhor Jesus Cristo, que nós cristãos obedecemos, primeiro o batismo e segundo a celebração da ceia. Agora, uma outra passagem da Bíblia, nós encontramos no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando Paulo, nessa carta, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele dá algumas instruções, além daquelas que Jesus deu, no sentido de complementar a celebração dentro da ordem do Senhor Jesus Cristo. O que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, e aqui ele repete então o que está em Mateus 26, 26 a 29. Agora, irmãos, nessa instrução de Paulo, que ele dá à igreja de Corinto, ele faz algumas observações quanto aos que podem celebrar a ceia. Porque uma coisa é você estar presente sem qualquer problema. Outra coisa é se você pode participar dos elementos que serão distribuídos, que é o pão e que é o cálice, na forma como Jesus fez pela primeira vez. Então Paulo estabelece uma ordem. Por exemplo, eu recebi uma pergunta na rádio, no nosso programa Consultando a Bíblia, de certa igreja onde o pastor autorizou todos os presentes a participarem da ceia, mesmo
sem saber a sua condição de membro da igreja ou não. Ora, nós, quando celebramos este ato, nós dizemos ceia do Senhor. Não é a ceia do pastor Natanael. É a ceia do Senhor. Nós apenas executamos dentro da própria ordem que Jesus recomendou e que Paulo reiterou. Então, você abrindo aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios, diz o texto bíblico: qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que fazer? Quais são as condições, então, pelas quais uma pessoa pode participar da ceia? Nós encontramos algumas observações que são oportunas falar logo no princípio desta nossa celebração, para que cada um tenha consciência se pode ou não participar dos elementos da ceia quando forem distribuídos. Se você não quiser participar por algum motivo pessoal, então você simplesmente diga: eu dispenso, sem dar outras razões. Mas a primeira condição para ser batizado nas águas, para ser participar da ceia, é que esta pessoa seja batizada nas águas. Porque nós lemos o livro de Atos, capítulo 2, depois da pregação de Pedro, do discurso que ele fez, e que teve uma boa colheita, ele recomendou aos presentes que haviam ali ouvido a palavra e aceitado. Disse ele, no capítulo 2, versículo 38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Em seguida nós lemos, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, ouviram a palavra, receberam a palavra, foram batizados, e em seguida, então, nós lemos mais um pouquinho: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então diz o versículo 42: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é exatamente a celebração da ceia, no partir do pão e nas orações. Então, dentro da leitura feita, a pessoa ouve falar de Jesus, aceita-o como seu Salvador, recebe o batismo nas águas, e ele agora pode participar da mesa do Senhor. Essa é a orientação da Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, a Bíblia declara que para participar da ceia, nós devemos estar em comunhão. Você perguntará: o que quer dizer estar em comunhão? No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, declara o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então, há pessoas que se batizam nas águas e se ausentam, se afastam.
não aparece mais nos cultos. E há outras pessoas que se acostumam a vir apenas no dia da ceia. São crentes chamados ceístas, porque ele só aparece uma vez por mês no dia da ceia. Ele não mantém comunhão, contato, familiaridade com a igreja, como pessoa dentro desta ordem de Hebreus 10:25, não deixando de congregar-nos, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Então esta é uma situação que deve levar a pessoa que eventualmente estiver nessa situação e procure a direção da igreja para apresentar o seu problema, se estiver enfermo, se for viajar. São situações que nós podemos considerar. E finalmente, que estiverem dentro desta ordem, que aqui está no capítulo 11, que diz o seguinte, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Como é que eu me chego à mesa do Senhor nesta noite? Se você observar aqui o capítulo 10 do livro de Atos, aliás, de Coríntios, você vai notar que os cristãos de Corinto não se apresentavam bem. De modo que Paulo diz assim: quando vos ajuntares, não é para melhor, senão para pior. Ora, reunir-nos para celebrar a ceia, para ter uma comunhão mais íntima com o Senhor Jesus. E o apóstolo diz: olha, quando vocês se reúnem, vocês não estão se reunindo para uma edificação espiritual melhor. Pior, porque não estavam à altura da participação da ceia. Então, que nesta noite, dentro deste ponto, examine-se o homem a si mesmo. Você está em paz com Deus? Você está em paz com seus irmãos? Sua consciência está tranquila? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Participe da ceia, porque há bênçãos para aqueles que participam, e o nosso desejo é que todos participem, mas temos responsabilidade de apresentar aos irmãos certas situações que é conveniente expor para que todos sejam abençoados. Vamos
partir do verso 17. Romanos 5:17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, as crianças podem se dirigir ao ministério infantil. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Até o verso 4. Esse capítulo 6 é um capítulo que me fala muito ao meu coração. E há um tempo atrás, aqui na igreja, quando terminamos o culto, um certo visitante nos procurou e ele estava um tanto que aborrecido, triste, porque ele não se abriu muito, mas ele deu a entender que ele estava sendo vencido pelo pecado. Não sei se aqui no nosso auditório tem alguém que ainda está sendo vencido pelo pecado. E aquilo trazia uma amargura no seu coração, trazia uma tristeza, porque de uma certa forma ele satisfazia o desejo, ele não entrou em detalhes qual o seu pecado, mas ele se dobrava, ele se tornava como que um escravo. Esta é uma expressão bíblica que caracteriza bem quando nós somos vencidos pelo pecado. E da mesma forma ele queria que tivesse uma expressão mais de viver para o Senhor Jesus Cristo, dele poder superar aquela fraqueza que ele tinha. Não me entenda mal, todos nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. Mas não podemos mais viver na prática do pecado. Quando somos salvos pela graça de Deus, existem 4 doutrinas fundamentais que estão dentro do pacote da salvação, que é a regeneração, que é o novo nascimento. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Isso é caracterizado por regeneração, novo nascimento. Depois vem a justificação, para uma divisão, para um melhor entendimento. Nós somos justificados, e aqui o apóstolo Paulo, ele não estava falando de um outro processo que também ocorre na salvação, que é a santificação, que é um outro processo que Deus, através do Espírito Santo, vai
fazendo com que nós sejamos semelhantes a Cristo, e Cristo não pode ser pecador, Cristo é Senhor, Cristo dominou o pecado. Dessa maneira, Cristo é santo, nosso Deus é santo, santo, santo é o Senhor. Então nós não podemos mais viver debaixo do pecado, da escravidão do pecado, mas agora nós temos que buscar a santificação, e diz o autor aos Hebreus 4:12, seguir a paz e a santificação, e o que mais, sem a qual ninguém verá o Senhor. E depois desse processo segue-se a glorificação, que é um processo de vida eterna, quando Deus nos chamar deste mundo para uma vida com Ele. E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando justamente da justificação, deste processo que ainda nós estamos vivendo, e não é algo que nós devemos fazer, algo que nós devemos praticar, mas é algo que ocorre na nossa vida. Hoje é muito importante as experiências, as coisas que as pessoas dão, os seus testemunhos, as bênçãos que as pessoas participam, mas é muito mais importante aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito de nós, da nossa condição diante do Senhor, e o que o Senhor fez para que a nossa condição agora pudesse ser uma condição que estivesse dentro de uma realidade, dentro daquilo que Deus queria para nós. E o apóstolo Paulo, então, ele diz, eu quero agora me focar em dois versículos, do versículo 3 e do versículo 4, para a nossa meditação, aqui antes de participarmos da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele é muito claro, ele antes apresenta uma premissa, um princípio, e depois ele chega a conclusões, ele chega a definições, e ele diz aqui no verso 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Como este exemplo que eu citei, a pessoa queria permanecer no pecado, mas ao mesmo tempo ele queria a graça de Deus, e esta graça tinha que ser mais abundante. E o apóstolo Paulo então já rebate esta premissa, dizendo: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E aí o apóstolo Paulo lhe apresenta um outro pensamento que diz: ou não sabeis, aqui entra a parte de experiência, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Cristo morreu, amém? Cristo morreu. Por que o Senhor Jesus Cristo morreu? Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele foi o nosso substituto, aquele que expiou os nossos pecados, aquele do qual eu deveria morrer, mas ele se fez substituto meu, seu, para que através dele ele pudesse receber esta culpa que a palavra de Deus nos diz. Dessa maneira, nós fomos batizados na sua morte. A morte aqui significa que o Senhor Jesus, através da sua morte, ele teve que satisfazer a lei, que a lei nos acusava que nós éramos pecadores, éramos transgressores diante de Deus. Então Jesus, ele foi morto para satisfazer a lei e satisfazer também o pecado. E dessa maneira, nós temos que entender no contexto do que o apóstolo Paulo estava dizendo, porque antes a palavra de Deus não era dividida em capítulos e em versículos, mas era um todo. E o pensamento do apóstolo Paulo diz aqui no verso 12 do capítulo 5,
ele diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos nós recebemos uma culpabilidade através de quem? Através de Adão. Adão desobedeceu, nosso primeiro pai desobedeceu a lei de Deus, e dessa maneira todos se fizeram transgressores diante de Deus. Mas agora Deus providenciava um segundo Adão, um segundo homem, e este homem, ele não teve pecado, e ele se fez pecado por nós. E o apóstolo Paulo então está dizendo: vocês que foram sepultados ou batizados na sua morte, nós agora, através da morte do Senhor Jesus Cristo, nós fomos batizados nessa morte, significando o quê? Assim como nós recebemos o pecado de Adão, assim também nós estávamos recebendo uma substituição através da morte do Senhor Jesus Cristo, morte vicária expiatória. Esta morte estava trazendo benefícios que nós vamos estar meditando aqui. E no verso 4, o apóstolo Paulo, ele sobe mais um degrau, sempre na sua sabedoria maravilhosa, que foi o grande apóstolo dos gentios, usado por Deus de uma maneira tremenda. Ele vai subir um outro degrau, sempre nas suas epístolas é assim que funciona. E ele diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Quem quer sepultar? Somente é sepultar aquele que o médico dá o quê? Um atestado de óbito. Ninguém vai ser colocado num caixão se não tiver um atestado de óbito. Realmente esta pessoa está morta. E nós aqui, é uma expressão tanto que complexa. Aqui Paulo está dizendo que nós fomos sepultados. Aleluia. Significa que você agora está sem mais vida para a lei, para o mundo, para o pecado. Você recebeu um diagnóstico, um atestado de óbito, que você está sepultados com Jesus Cristo, sepultados com Ele pelo batismo na morte. Quantos aqui já passaram pelo processo do batismo? Já se batizaram nas águas e dessa maneira agora vão participar da ceia do Senhor. Você que ainda não é batizado, tem recebido a palavra do Senhor, é um mandamento, como nós já ouvimos no preâmbulo deste culto. É uma ordenança que o Senhor deixou para todos aqueles que creem, que sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, e dessa maneira confesse publicamente que estão mortos para o mundo, para Satanás e para o pecado. Esta é um processo que normalmente acontece e deve acontecer em nossas vidas. Se está ocorrendo algo diferente nas nossas vidas, se nós ainda estamos presos pelo pecado, por coisas desse mundo, está ocorrendo algo que não é o natural, biblicamente falando. Alguma coisa está errada. E geralmente o que está errado é conosco mesmo. E o apóstolo Paulo então coloca muito claramente: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. E aí o apóstolo Paulo sobe mais um degrau mais alto, e ele, dessa forma agora,
ele dá um outro exemplo, o exemplo que diz, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, Jesus Cristo, ele venceu a morte. O capítulo 5, verso 21, diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, e o pecado ainda reina na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E aqui diz então que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Deus Pai, ou pelo poder do Deus Pai. E aqui entra, meus irmãos, algo que nós devemos avaliar, que é este poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo das ânsias da morte, da putrefação do corpo, porque Jesus ficou 3 dias ali. Este grande poder é o poder que também tem sobre nós, para nós prevalecermos contra o pecado. Amém? É o poder de Deus, não é o poder próprio nosso, mas é o poder de Deus. E o apóstolo Pedro, pregando sobre isso, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 24, no seu discurso no dia de Pentecoste, o apóstolo Paulo diz assim: ao qual Deus ressuscitou, e aqui diz uma palavra maravilhosa, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O poder de Deus é maior do que a morte, aleluia. E esse poder de Deus, a glória de Deus, ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, porque não era possível que fosse retido por ela. E aqui usa uma analogia com o Salmo 16, que foi escrito por Davi, que diz assim no verso 27: pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aleluia. Então Jesus Cristo, na sua identidade carnal, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Se formos para Hebreus capítulo 2, verso 9, diz assim, Hebreus 2, 9: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aqui entenda bem, Jesus Cristo é Criador de todas as coisas, mas na sua natureza humana, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque ele tinha que passar pela paixão da morte, para que através da sua morte, ele fosse ressuscitado. E dessa maneira, o apóstolo Paulo então conclui dizendo algo que é para todos nós: assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos repetir? Assim também andemos nós em novidade de vida. O que é essa novidade de vida? Essa novidade de vida é que agora nós estamos servindo a Deus. Amém? Antes estávamos inclinados para este mundo, para as coisas desse mundo, mas agora o mundo já não tem mais atração. O mundo já não nos governa mais. O Deus desse século já não cega mais o nosso entendimento. Por quê? Porque agora nós estamos vivendo em novidade
novidade de vida. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite nós estamos aqui para proclamar que nós queremos, estamos vivendo em novidade de vida com o Senhor Jesus Cristo. E nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para você que mais algo novo vai acontecer na sua vida, para que você se fortaleça, para que você tenha alegria de estar servindo a Deus, para que a sua vida, a sua família seja influenciada por você, para que realmente você tenha paz interior, paz no seu lar, paz onde você trabalha, e que você realmente seja o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma boa obra na sua vida. É como alguém que faz uma casa, alguém que faz uma reforma, às vezes precisa demolir, e quando tem aquele entulho da demolição, é algo terrível. Logo tem que tirar aquele material que não serve para nada. Mas à medida que o pedreiro, o construtor, vai erguendo novas paredes, as coisas vão ficando em ordem, vão ficando bonitas, e no final nós podemos contemplar um belo edifício, uma bela casa. Assim também Deus faz em nossas vidas. Antes estávamos escravos do pecado, dominados por vícios, por tantas coisas ruins. Muitos entraram com as suas vidas destruídas, mas conheceram o poder do Senhor Jesus Cristo, este poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos. E esta vida agora é uma vida que está sendo lapidada, está sendo aperfeiçoada, até que um dia seja uma obra completa. Aleluia. Deus quer fazer isso em nós, como diz aqui também no verso 14, porque o pecado, verso 14 do capítulo 6 de Romanos, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo de quem? Debaixo da graça. Todos nós estamos debaixo da graça. Então, meus irmãos, não podemos fazer esta graça algo desmerecedor, mas, como diz aqui no verso 20 do capítulo 5 de Romanos, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E a graça está aqui nesta noite, através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso desejo é que, ao participar desses elementos, você receba cada vez mais dessa graça na sua vida, deste poder que ressuscitou o Senhor Jesus, da ânsia da morte, esteja sobre você, para que você possa viver uma vida que agrade ao Senhor, agrade, a sua alma esteja sempre satisfeita com o Senhor Jesus Cristo, e que você seja uma grande bênção, aonde você estiver, onde você for, você seja uma bênção nas mãos de Deus. Deus nos abençoe. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue
na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, sim, meu Senhor, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei, sim, eu serei. Oh, aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, eu serei, sim, eu serei, mais alvo que a neve, eu serei. Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes e beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Vamos agora pedir aos irmãos que deem início a esta celebração. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós,
Fazer isto em memória de mim. Comamos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos tomar o cálice. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho se mistura, Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Agradecemos a atenção do telespectador para o nosso programa deste dia e convidamos para que você esteja
em sintonia com essa emissora, amanhã, nesse mesmo horário, das 13 às 14 horas. Procure divulgar esta programação e com certeza Deus trará bênção para você, para a sua família e a todos aqueles que você divulgar esta programação. Vamos agora agradecer a Deus fazendo uma oração. Senhor, queremos agradecer por esta programação de hoje, que a Tua Palavra traga conforto, que a Tua Palavra traga edificação, exortação, e que as vidas que estiveram em sintonia conosco possam cada vez mais estar mais próximas do Senhor, sendo fiéis ao Senhor, e que o Teu nome seja exaltado nessas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.